São parentes que não são parentes, mas que acabam sendo. É muito interessante, né? Assim, né? Eu tenho muitos. Eu tenho a minha família adotiva, é talvez maior e mais afetiva, mais preocupada comigo do que a minha família legítima, eu tenho a impressão. Por que será isso? Eu não sei, eu tenho várias, assim, várias. E são amigos que... Isso não quer dizer que eles estejam constantemente comigo, ou então constantemente nos trocando informações. Não. Às vezes ficamos períodos longos, afastados, mas depois quando encontro é aquela alegria, tem milhões de coisas para contar. Né? E é um crescente de assuntos, é muito gostoso. Eu gosto muito disso. E foi sempre assim na sua vida? Eu acho que sim, mas Desde sem mais querer, jovem? não planejei isso. Isso é uma coisa que a gente não sabe por que acontece. Você vai conhecendo as pessoas e aquilo vai se formando lentamente, né? E são amizades profundas e vão ficando com muita afinidade. Né? Eu nunca me senti filha única. Nunca. Isso que é interessante. Nunca. Primeiro porque eu tive muito amor, muito carinho. Eu fui cercada por carinho, por amor. E eu não sei se a minha mãe e as minhas tias, se elas mesmas não me deixavam, elas enchiam o meu tempo de tal maneira, eu nunca me senti solitária. Eu nunca senti que eu não tinha um irmão ou uma prima, porque eu não tinha nem prima. Mas eu nunca sentia isso. Quem é que vê planta aqui? Pois não. Aqui vai uma plantinha. Ah, você pode pegar ali no pode orquidário? Pode, filha. Traz aqui. É orquídea? Acho que não, eu vou ver lá. Tá bom. Então eu não sentia. É interessante. O pessoal pergunta para mim, mas eu não sentia esse vazio. Eu acho que não detalhar mais existe isso. coisa mais maravilhosa experiência. para o ser humano do que ser escoteiro. Eu tenho assim uma paixão pelo escotismo. Ele abre não só uma visão diferente do mundo, uma sociabilidade muito maior, uma aceitação maior da humanidade. O jovem escoteiro, ele não tem assim um preconceito, ou ele não separa ninguém. Ele não vê a pessoa como aquele indivíduo, ele vê a pessoa numa comunidade como um todo. Importante na comunidade. Entende? Então todos nós, como a gente vê os nossos companheiros, os escoteiros, a gente vê o mundo, vê os nossos amigos. Então a gente nunca se sente sozinha, a gente está sempre. E como você faz obras sociais, você está sempre com a cabeça voltada em algum problema social que você está fazendo, que não é seu, mas que você precisa ajudar. E isso te afasta dos teus problemas também, porque os teus problemas ficam insignificantes. Entende? É um outro modo, é uma visão diferente. Por isso que eu acho lindo a pessoa ser escoteira. Foi desde cedinho, né? Hã? Você era criança ainda quando começou? Eu fui bandeirante, depois fui, a gente chamava de guia, que a guia é uma etapa do escotismo. Antes de ser chefe, depois eu fui chefe escoteira. Dos 12 anos, mais ou menos? Eu comecei com uns 13 anos, 14, não, menos. Olha que lindo. Ali, tá vendo? Tô vendo. É. Enorme. Ali não quer sair do caminho, pronto. Olha que lindeza. Essa hora é a hora que eles vão dormir. São lindos, não são? O que é isso exatamente? Isso é um... Ai, como é o nome? Agora esqueceu, daqui a pouquinho eu lembro. Ai, meu Deus do céu. O jacu. Jacu. É um jacu. Um jacu adulto. Eles são muito lindos. E eles andam por aqui. Ela se espantou porque ela não conhece. É um jacu, filhinha. Mas ela se deixar solta, ela ia querer correr. Pois é, para ela é uma brincadeira. Para nós é muito normal ter jacus andando pelo jardim. E eles são muito bonitinhos, são os amores. Tá certo ou tem troco? Tá certo. Ah, então tá certo. Você quer que eu ponha no saquinho? É melhor, né? Um minutinho só. Tá. Eu e meu irmãozinho preto. Que bonitinho. Adorava esse menino. Porque o Luiz Orlando sempre teve o carro dele e eu tinha um Fusquinha. Sempre um Fusquinha. Desde que eu tirei carta, eu tive um Fusquinha. Adorava. Enfiava ele em qualquer cantinho, era ótimo. Para buscar filho na escola, então era uma beleza.
Então, eu tinha o meu fusquinha. Aí um dia o Luiz Orlando chegou todo feliz, entrou e falou, tem uma surpresa na garagem para você. Falei, carro novo. Ele falou, carro novo. Quero ver. Ai, aquilo veio subindo. Falei, ai, certo, é um fusquinha, né? O último tipo tal. Eu tinha, esse fusquinha que eu tava era vermelho. Oh, que bonito. Bem Eu vermelhinho. gosto. Aí, quando eu cheguei na garagem, ele tinha trocado o meu vermelhinho por outro vermelhinho, igualzinho, não tinha graça nenhuma, nem parecia. Só era mais novo. Era Tá, mas achei que novinho. ele Que desaponto. Falei, mas não dá pra pintar ele de outra cor? ficou parecendo o mesmo. Parecia o mesmo, porque um tinha sido de um ano, outro no outro ano, quer dizer, não tinha diferença nenhuma. Mas eu achei que ele não ia trocar pelo Fusquinha, seria Aí seria terrível. pior, É. aí seria pior. Ele trocou por um fiquei com fusquinha, então ele medo sabia desse que eu ia gostar muito, porque era um fusquinha. Mas pela mesma cor. Então eu olhei e pensei que fosse o meu. Falei, cadê meu carro novo? É ele. Eu falei, como? É igualzinho. Ficou um pouco decepcionado. Eu não tive sensação de ter carro novo. Ai, ai. E esse foi o último Fusquinha? Não. Depois eu tive outro. Depois Depois meu você pai viu. teve um fusquinha que Tive vários perdeu o fusquinhas. fundo. Uma vez Como ele ficou assim? com um carro, um fusquinha tão velho, que ele deixava o velho por aqui na fazenda, que as estradas aqui eram Aí ele pavorosas. saiu, o japonês, né? O Chunski foi andar no carro com ele. Ai, o Chusky. Pisou. O chão do carro. passageiro, o O Chusky era enorme, é um japonês de 2 metros por 2 metros. Japonês de 2 metros? Mas é verdade, ele tinha 2 metros por 2 metros. Só que como ele era japonês, ele era chato, ele não tinha barriga, ele era assim, sabe, que tinha prensado ele. Mas estupendo, o Kimura. Ele era enorme. Ainda é enorme, porque ele está vivo, graças a Deus. Um amor de pessoa. Mas ele era imenso, e ele sentava no fusquinha velho, feito não sei o que, ele arrebentava meu fusquinha, e foi ele que quebrou o fundo do carro. Conforme ele sentou, botou o pé assim, o carro, que saiu tudo. Coitado, era o pezinho que faltava, né? O peso a mais que faltava. Não era um pezinho, era um pesão. E vocês convivem ainda com o pessoal japonês que comprou a terra? Convivemos até hoje. Não temos uma relação Não tem amizade, não. Não temos uma relação tão estreita, mas porque, assim, sem querer você vai fazendo outras coisas na vida. Mas adoro eles, são gente muito boa, sempre fomos muito amigos, eu respeito. São gente muito trabalhadeira, honesta. Principalmente. Se alguém quiser alguma coisa, eu assino embaixo. Quando eles precisam de procuração, qualquer coisa que eles precisam minha, eles vêm porque eles sabem que eu assino. O que eles quiserem, eu assino embaixo. Sim. Eles falam, isso São é isso, pessoas de eu não confiança. preciso nem ler. É uma beleza de gente. Então a colônia Renópolis, que a imigração japonesa ficou lá. Então eles plantavam esses legumes, punham em caixotes, traziam até a parada Renópolis aqui dentro da fazenda, deixavam os caixotes todos, não ficavam nem esperando o trem, às vezes deixavam um E quem só. que colocava o caixote Às vezes pra dentro do trem? alguém chegava para ir junto, então esse que ia junto punha. Aí quando o trem chegava, o trem pegava os caixotes. O próprio funcionário da às ferrovia? vezes os funcionários da ferrovia, às vezes funcionários de Renópolis que ficavam lá esperando o trem, mas às vezes um só ficava para pôr todas as mercadorias Colocava e todos. todos os caixotes E às pra vezes não dentro? ficava ninguém. Quantas vezes eu descia, estava aquele monte de caixote na parada e não tinha ninguém tomando conta, porque ninguém roubava, ninguém pegava, que belezinha, ninguém né? mexia em nada. É, né? respeitar. Então era outra mentalidade, né? Completamente diferente. E aí eles iam para Pinda, e em Pinda essa mercadoria ia para como é que é? Rio Santos, a central do Brasil. Tá, direto Então pra aí Brasília. é outra estrada, história, e pegava a outra central do Brasil. Então, esses remédios todos foram usados. Eu fui uma das primeiras pessoas, talvez a primeira pessoa a usar penicilina no Brasil. Ah, sério? Eu estava morrendo de pneumonia quando eu Sério? tinha meus 10 anos de idade, em 45. Não tinha feito 10 anos ainda. E já tinham chamado o padre e tudo. Já Sério? tava Você achando, não contou essa história, não. Sim, ela estava dada como morta. Uma pneumonia dupla, naquele tempo não tinha como a pneumonia.
E o nosso médico de família, porque todo mundo em São Paulo tinha o seu médico de família. Nós não íamos para o hospital procurar médico, o médico que vinha na casa da gente. E esse nosso médico, o doutor Renato de Azevedo, era um Quer médico... sentar? Hã? Sentar? Você está em pé. Faz mal. O doutor Renato de Azevedo foi um médico fabuloso. E esse doutor Renato Azevedo, ele foi para a guerra. Ele foi médico de guerra. Sério? Capitão. Ele foi para a Europa? Foi. Foi para a Itália. Ele ficou a guerra todinha na Itália. Nossa. Então, só quando acabou a guerra, em 45, foi quando eu estava com pneumonia dupla, quase morrendo, é que a família dele telefonou para casa. O Renato acabou de chegar. Nossa. Aí minha mãe falou assim, manda ele para cá. Ela falou, a mulher dele falou, já mandei. Ele chegou em casa, abraçou a mulher, as filhas, disseram que a filha da neta da Dona Maria, que minha avó era muito amiga dele, que a neta da Dona Maria estava à morte de pneumonia dupla. E ele já trazia os medicamentos? Aí ele veio, pegou o medicamento, depois ele foi buscar. Mas primeiro já chegou com alguma coisa. Ele foi lá em casa, ele chegou, eu lembro, um calor doido, ele vestiu um daqueles... como é que chama aquela roupa, aquele paletó? Avental. Não, aquele paletôzão que o capitão usava, era de uma... Espesso. Porque lá era de um tecido de lã grosso, aquele verde musgo escuro. E ele chegou lá com aquele paletó grosso, pesadão ali. Eu lembro que eu assustei com aquele homem, com aquela roupa, sabe? E muito abatido, porque ele tinha passado 4 anos quase na guerra, né? E viu que viu, né? E o doutor Renato chegou lá em casa e foi correndo para o meu quarto. Lembro que ele me pegou no colo, me pôs no colo dele e ficou me examinando no colo dele. Sabe? Não me examinou na cama, me pôs no colo dele, sentou na cama e me pôs no colo dele e ficou me examinando. Aí falou assim, não, o que ela tem está muito grave. Aí telefonou para a casa dele, mandou que a mulher dele se comunicasse com não sei quem lá do exército e que mandasse uns medicamentos que ele tinha guardado no quartel. Era a bendita penicilina, que ele tinha trazido da Itália. E estava no quartel, na enfermaria do quartel em São Paulo. Eu morava em São Paulo, né? Sim. Aí, o quartel era ali, né? Era perto. Perto de Ibirapuera. Não sei que quartel que era, não. Acho que era na Luz. Tá, estação da Luz. Acho que era na Luz, porque demorou para chegar. Aí ele ficou comigo, tudo, chegaram o tal do remédio. Era um pozinho que ele misturava em água destilada, né, em água pura, sacudia e injetava. Mas ele nunca tinha dado numa criança. O doutor Renato só tinha aplicado isso nos soldados na guerra. Ele não sabia a dose. Ele não sabia a dose. Nada. Ele falou, eu vou chutar. Quanto que ela tem de peso? Dividiu lá pelo peso que ele achou que os soldados tinham. Só sei que no começo ele me dava, de hora em hora, um tantinho pequenininho. Aí estava me judiando muito, passou para 2 horas. Só sei que ele passou uma semana em casa, dormindo no chão, do lado da minha cama. Esse médico, me aplicando injeção. Ele foi o anjo. Depois ele foi para a casa dele, tudo. Não sei quantos dias foi, não sei se foi uma semana, foi alguns dias. Você lembra tudo? Lembro, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro principalmente do farmacêutico. Porque aí minha mãe foi falar com um vizinho nosso, lá na rua Chuí, numa casa grande, ali numa esquina, que morava um senhor que era farmacêutico, tinha tido uma farmácia durante mais de 30 anos, era um velhinho. E contou o meu caso para o velhinho e ele falou, não, pode deixar que eu vou dar injeção para ela. Tá. Aí ele punha despertador e ele ia de 2 em 2 horas na minha casa me aplicar penicilina. Durante nem sei quanto tempo. Depois passou para 3 em 3, só quando eu comecei a melhorar. Nossa, e essa penicilina tinha que vir também, que o doutor Renato tinha que mandar, porque não tinha no Brasil. Olha, foi difícil e eu me salvei. Ele chegou na hora exata, né? E foi tudo na hora exata. E minha avó rezando o tempo todo do meu lado. E a gente acha que foram as rezas da minha avó. Minha avó era muito religiosa. Sim. E eu era neta única dela. E ela estava... Você tem que ver a vida através da pessoa que está morrendo. Você não pode ser egoísta e ver a morte através de você mesmo. Que para você pode ser uma grande tristeza e para a pessoa pode ser uma alegria muito grande.
Então você tem que ver todas as mortes sob esse prisma. Eu custei a aceitar isso. Gostou? Foi o tempo, as mortes que eu vivenciei, foi que eu vi que realmente é assim que a gente tem que ser. Sim. Uma tia minha que era muito nervosa, que tinha grandes problemas, né, Marina Carmen, e nós temíamos muito pela morte dela, porque ela era muito assustada, muito nervosa, tinha medo de tudo. Ela não tinha medo da morte. E nós tínhamos muito medo que ela percebesse que ela ia morrer, qualquer coisa parecida, né? E A como morte foi? dela foi a coisa mais suave, mais incrível desse mundo. Mais negócio. Como eles falam, o meu rosto feito um passarinho. Ela fechou os olhos, estava sorrindo, fechou os olhos, e eu pensei que ela tivesse assim. Confete, serpentina, era coisa que confete meu pai comprava de saco e punha dentro do carro. Um saco desse tamanho assim, de confete. A gente pegava assim para jogar de monte. Assim. Aqui, ó, na virada do século XIX para XX, a festa mais famosa do calendário brasileiro, o Carnaval, tinha seu grande momento, a recém-inaugurada Avenida Paulista. Era muito bom. Era ali que acontecia o desfile de carros decorados chamados corsos. Nos automóveis com a capota arriada, as famílias da aristocracia brincavam enquanto o povo assistia ao desfile nas calçadas. Ficava cheio de gente assistindo. A gente E ficava todos, passando de com ou carro. sem carros, se divertiam Se em meio a divertiam. guerras de confete e serpentina. E dançavam junto, todo mundo. O pessoal que estava na rua ia dançar na roda também, fazia aquelas rodas. Ó, 1912. O Isso é corso muito que até antigo. então acontecia no aí não centro. tem. Não, as famílias desfilavam. Antigamente, no tempo da minha mãe, também minha mãe conheceu meu pai num curso. Ah, foi? É. Mas conquistaram. Lógico, você está no seu lugar, mas de cabeça erguida. É incrível isso. Você não tem que estar no seu lugar Brigando por essa por pessoa, ele não. Ela vai e nem se submeter nem se submeter. e nem pedir por favor para ficar naquele lugar. Aquele lugar é seu. Então você fica ali, como Mas você quer, trabalha você na e íntegra você age. e não perde a opinião de ninguém. Nós nunca perguntamos para eles se eles achavam que estava certo o que nós fazíamos ou se não estava. Nós éramos nós continuávamos sendo do jeito que éramos. Certo? Certo. Tem que ser assim. Entendi. Né? Porque a mulher é a mulher é maravilhosa, tem toda a sutileza dela, a beleza, Mas toda romantismo a e tudo. força, né? Mas tem uma força muito maior que eles. Mas você não precisa falar para eles que você tem mais força que eles, você fica na sua. Você mostra fazendo as coisas que você é. E eles se submetem sem perceber. Sempre. Eles submetem. Sem perceber. É muito sutil. Se você quiser, ao contrário, bater de frente, não vai dar certo. Não dá. Não vai dar Não certo. dá. De jeito nenhum. O meu pai era o único, né? Da família, né? As irmãs todas tinha meu pai. E tinha o Tatal. O Tatal era um doce de pessoa. A alma mais Não se feminina contava. que você falou. Ele tinha alma feminina. Ele era um homem, muito homem, mas com uma alma feminina, menina, uma candura incrível. Meu pai não, meu pai era machista, meu pai era português, sabe, com aquela português tradição, super. com aquela A mulher tradição não tem de a direito. mulher tem que ficar no lugar da mulher e tudo. A minha mãe domava ele direitinho, que ele fazia exatamente tudo como ela queria, do jeito que ela queria, obedecia a ele piedosamente, só que ele não percebia. Ele a obedecia, né? Ele não percebia nunca que ele era dominado pela minha mãe. Eu percebi isso adulta. Eu também não percebia, porque era tudo tão natural em casa. Não havia brigas, Ah, né? entendi. Mas a minha mãe dominava ele. Eu sabia que dominava. Eu percebia que a mamãe era quem mandava na casa. Que a família nossa é muito, sei lá, Matriarcal. É. Mas o meu pai, com aquela coisa dele, aquela robustez, o machismo dele, ele era dominado por ela facilmente. Facilmente. Ele ia fazendo exatamente o que ela queria. E quantas vezes eu vi meu pai chegar para minha mãe e dizer: Laura, como é que eu faço isso? Laura, me ajuda aqui no serviço dele. Quando ele estava construindo a fábrica, quando ele estava fazendo tudo, montando tudo, a opinião dela era se ela não gostasse, ele não fazia. Entende? Ele sabia que ele precisava da opinião dela, ele sabia que ele precisava da força dela. Só que ele não mostrava isso. Claro.
Entende, gente? Mas é muito interessante esse modo de agir. É isso mesmo. E não era só minha mãe que era assim, as mulheres em geral eram desse jeito.